Bom dia você! O que tu fez no assunto? Seu prefeito cheirador! Seu cheirador de merda! O senhor tem ciência que participa de um governo corrupto? O senhor, com uma carreira dessa, de presidente do STF, presidente do TSE, o senhor tem ciência que o senhor está num governo corrupto? Quebra-pau ao vivo na Comissão de Segurança Pública. O palco do espetáculo, a presença ilustre ou nem tanto de Ricardo Lewandowski, ex-STF, agora ministro da Justiça do governo Lula. O clima? Tenso. A treta? Explodiu. Direita e esquerda se encarando de igual para igual. E quem roubou a cena? Gilvanda Federal, que não economizou na voadora verbal. Lavou a alma do povo com perguntas afiadas, e o Van Hatten entrou no embalo, dando sequência na pressão. Lewandowski teve que suar a beca para explicar rolos envolvendo o INSS, um certo sindicato ligado ao irmão do Lula, olha o nepotismo aí. E até declarações polêmicas do chefão da PF sobre anistia. E segura essa, Gilvan ainda esfregou na cara do Lindbergh a famosa lista da Odebrecht, com direito a apelidos dignos de novela, Lindinho, Amante, Montanha. Resultado? Lindbergh perdeu a linha e quase rolou briga de verdade. E eu tenho os bastidores quentíssimos desse barraco. Então já mete o dedo no like, compartilha geral e espalha nos grupos. Ministro, o senhor foi juiz, foi desembargador do Tribunal do Júri do Estado de São Paulo, foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2006 a 2023, chegou inclusive a presidir o STF e o TSE. A minha primeira pergunta, o senhor com uma carreira dessas, o senhor tem ciência que participa de um governo corrupto? O senhor com uma carreira dessa, de presidente do STF, presidente do TSE, o senhor tem ciência que o senhor está num governo corrupto do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Um governo que tem a canalice de roubar 6 bilhões de aposentados e pensionistas. E o ministro da Previdência sabia, foi avisado há 1 ano, segundo todas as reportagens. Um governo que saqueou a Petrobras, um governo do PT que saqueou os Correios, os fundos de pensões, os maiores escândalos de corrupção do país se encontrou no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Se eu fosse chamado para ser ministro da Justiça de um governo corrupto desse, eu não seria. Se fosse chamado para ser diretor da Polícia Federal de um governo corrupto desse, eu não seria. Então é vergonha. Pessoas que se dizem honestas estão participando de um governo a qual esse descondenado deveria estar preso, pagando pelos seus crimes. Eu, na Comissão de Segurança, disse que se ele tivesse um infarto, eu não ia ficar triste. Foi um escândalo, um escândalo. A AGU notificou a Polícia Federal para me investigar, sendo que o chefe da AGU foi aquele mesmo que a Dilma queria passar um documento para aliviar o Lula. Então, o ministro da AGU não tem moral alguma. Então, ministro, a minha primeira pergunta é se o senhor tem ciência que participa de um governo corrupto. 2, a ex-primeira-dama do Peru, Nadine, foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, por corrupção no Peru. Detalhe, num processo envolvendo o governo da Venezuela e a construtora, que quase ninguém sabe qual é, Odebrecht. O Lula sabe muito bem, o Montanha sabe muito bem, a Amante sabe muito bem, o Lindinho sabe muito bem, os deputados sabem de quem eu estou falando aqui, estavam lá na lista da Odebrecht. A ex-primeira-dama recebeu asilo diplomático do descondenado Lula e se abrigou na Embaixada Brasileira em Lima. Agora, no Brasil, além de a gente ter um condenado por corrupção na presidência da República, nós estamos importando corrupto. O que o senhor Lula fez foi importar corrupto. Eu pergunto, ministro da Justiça, o senhor, com uma carreira dessa, o senhor não vai responder, eu tenho certeza que o senhor não vai responder, mas eu gostaria de saber, o senhor como ministro da Justiça, o que o senhor acha da gente importar uma mulher que foi condenada por corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil? Nós estamos importando corrupto. Nós estamos importando corrupto, que vai ficar lá do ladinho desse descondenado que deveria estar preso. Vou para a minha terceira pergunta. A minha primeira foi se o senhor tem ciência que participa de um governo corrupto. 2, se o senhor tem ciência, o senhor concorda a gente estar importando corrupto. Agora, o problema é de quem estava aqui se manifestando no 8 de janeiro, que são terroristas, que são golpistas, que quiseram abolir o Estado Democrático de Direito. Abolir o Estado Democrático de Direito é você tirar dinheiro de aposentado.
abolir o Estado Democrático de Direito é a gente ter na presidência da República um descondenado. O senhor disse que não poderia responder as perguntas do 8 de janeiro em respeito à separação dos poderes. O diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, uma pena que não está aqui, ele disse que é contra a anistia. O que o diretor da Polícia Federal, que é subordinado a Vossa Excelência, tem para emitir a opinião dele contra a anistia? Vamos lá. O que diz o STF? A anistia é um ato político concedido mediante lei de competência do Congresso Nacional. Que eu saiba, o diretor da Polícia Federal não é deputado nem senador para dizer que é contra a anistia. STF, a Constituição Federal, no seu artigo 48, e eu aqui não vou ensinar o padre a rezar missa, o senhor conhece muito bem a Constituição, diz que a anistia é ato do Congresso Nacional. Ou seja, o ministro da Justiça não pode responder uma pergunta sobre o 8 de janeiro em respeito à separação dos poderes. E o seu diretor-geral não respeita esse Congresso Nacional, não respeita essa Câmara dos Deputados, quando diz que é contra a anistia. O diretor deveria ser exonerado em desrespeito a essa afronta dos representantes do povo. Ele não pode dar uma entrevista e dizer que é contrário a um ato do Poder Legislativo. Ele deveria ser exonerado. A sua resposta está certa. O senhor tem que respeitar a separação dos poderes. Eu respeito. Agora, o diretor-geral foi desrespeitoso com esse Congresso Nacional ao dizer que é contra a anistia. O Supremo e a Constituição Federal é bem clara. A anistia se debate aqui, na Casa do Povo. Tem nada a ver com o diretor-geral, que deveria estar preocupado em combater a organização criminosa. A gente não está vendo mais o combate ao PCC, o Comando Vermelho. Cadê os políticos corruptos que gostam de andar com dinheiro na cueca preso? Cadê? Pelo contrário, está aí no governo. O capitão Cueca estava até hoje aí, no governo. Nem sei se voltou para cá. Então, já está há quanto tempo, presidente? Eu só tenho 3 perguntas. Que é essa? Gilvan, o senhor excedeu o tempo. O senhor tem uma questão de ordem? É uma questão de Qual ordem, artigo? senhor presidente. Qual artigo? Artigo 73. Pela manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras. 12. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês e injuriosa aos membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas desse e dos demais poderes da República. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha. Deputado Lindbergh, Vossa Excelência. Senhores, silêncio absoluto. Gilvan, por gentileza. Senhores, olha só. O que o deputado Lindbergh fez foi iniciar uma questão de ordem e, de forma incorreta, utilizar essa questão de ordem para iniciar uma provocação contra o deputado Gilvan. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. O senhor vai respeitar a palavra do presidente. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. Ouça o presidente. Ouça o presidente. O senhor não tem a palavra. Presidente desse o quê? Entende? Eu não vou. O senhor fique quieto. Eu peço à polícia... Primeiro dá o meu microfone, nem eu tô me ouvindo aqui. Antes de soltar aqui o que o Marcel Van Hatten mandou na lata e as respostas engasgadas do ministro Ricardo Lewandowski, eu vou mostrar o bastidor do quebra-pau. Um trechinho do momento em que a treta estourou de vez. Vocês vão ouvir agora o Gilvan da Federal soltando os cachorros pra cima do Lindbergh Farias e o Lindbergh, claro, tentando rebater na base do chilique. Gente, nessa hora o petismo suou frio. É aquele momento em que o militante vermelho fica sem argumento, só olhando pro lado e torcendo pra passar rápido. Como é que se responde às verdades jogadas na cara pelo Gilvan? Difícil, hein? A esquerda ficou igual barata tonta. Então se segura aí, porque o que vem agora é um show de sincericídio político. Sem filtro, sem script e sem dó. Escuta isso e me diz se o Lindbergh não quase pediu água no meio da sessão. Bom dia, você! O que tu fez com a sua culpa? Seu prefeito cheirador! Seu cheirador de merda! Porque o seu chefe da Polícia Federal deu entrevista a um meio de comunicação ICL, falando sobre
as investigações em curso que, até onde se sabe, estão sob sigilo. Elas estão mesmo sob sigilo ou não? Em segundo lugar, senhor ministro, se elas estão sob sigilo, por que ele disse na entrevista que o Sindinap, cuja diretoria é integrada pelo Frei Chiquinho, Frei Chico, é isso? Irmão de Luiz Inácio Lula da Silva, por que ele disse que essa entidade não estava sendo investigada? Se está sob sigilo aqui, tem policial, não tem? Pode o diretor da polícia primeiro saber sobre a investigação, ministro? Pode, em segundo lugar, sabendo que não deveria saber, dar entrevista dizendo que tal entidade não estava sob investigação? Terceiro, senhor ministro, por que ele fez questão de isentar a entidade cuja diretoria é integrada pelo irmão do Lula? Ele estaria protegendo o Lula? Finalmente, nós temos os dados do Sindinap. O Sindinap de 2020 a 2021 saltou de 23 milhões recebidos para 48 e passou para 154. Esses dados ninguém tem. Está aqui em primeira mão, vou deixar para Vossa Excelência. Ninguém tem, pelo menos não foi publicado até agora. Eu quero saber se esse sindicato tem todo esse histórico e o seu chefe da Polícia Federal decidiu dizer que na investigação não estava esse sindicato envolvido, ele estaria prevaricando? Ou ele não conhece esses dados? Se não conhece, eu peço imediatamente que Vossa Excelência passe para o seu chefe da Polícia Federal e ordene a inclusão na investigação do sindicato do irmão do Lula. Ou o roubo não aconteceu aqui, onde chegou a 154 milhões de reais do dinheiro dos aposentados, recolhido, a maior parte certamente indevidamente. E por fim, senhor ministro, e aí não é bem uma pergunta, é uma afirmação, eu lamento que o filho de Vossa Excelência tenha participado da banca de advogados de um outro sindicato. Lamento porque Vossa Excelência pode dar todas as razões, mas para mim é um conflito de interesse enorme, um dilema moral que deveria ter sido resolvido antes de ele aceitar esse tipo de convite, e certamente isso diminui a sua própria posição como ministro da Justiça, e isso é lamentável para um país da grandeza do nosso querido Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, espero que as respostas possam ser dadas agora. Bom, eu agradeço as perguntas e vou começar pela pergunta do deputado Van Hatten, que também foi formulado pelo deputado Gilvan. O que acontece com o asilo da ex-primeira-dama do Peru? Essas informações que eu obtive do Itamaraty e que foram as seguintes. A decisão contrária à ex-primeira-dama do Peru foi uma decisão de primeira instância contra a qual ainda cabe recurso. Portanto, não é uma decisão transitada em julgado. Primeiro caso. Primeiro aspecto. Pois não? Não, corrupto é uma avaliação subjetiva. Nós, juízes, promotores, delegados de polícia, operadores do direito, nós só podemos afirmar alguma coisa sobre a culpabilidade de alguém depois do trânsito em julgado, da condenação. Então aqui já respondo também àquela afirmação de que eu estaria servindo a um governo corrupto. Por enquanto não há nenhuma condenação transitada em julgado contra nenhum membro do governo. Em segundo lugar, todas as acusações ou todas as indicações de corrupção têm sido rigorosamente investigadas sem qualquer proteção a quem quer que seja. Bom, voltando, deputado Van Hatten, asilo à primeira-dama. Decisão de primeiro grau. Segundo lugar, o asilo foi concedido por questões humanitárias, segundo o chanceler Mauro Vieira. Por quê? Porque esta senhora porta um câncer que está evoluindo, teve uma operação na coluna, o marido está preso e, se fosse presa, deixaria um filho menor sem quaisquer cuidados. Então, numa decisão soberana, que leva em conta razões humanitárias e razões de Estado, foi concedido um asilo diplomático a esta senhora, e quem tem obrigação de cuidar para que, eventualmente, aqueles que sejam perseguidos pela polícia não se evadam do território nacional é o Poder Executivo. E o Poder Executivo peruano concedeu um salvo-conduto para que ela viesse ao Brasil. Ingressando no Brasil, ela se dirigiu ao representante da imigração, que se encontrava em Guarulhos, e ela, como mais de 20 mil pessoas no ano passado, de 24, e mais de 70 mil pessoas em 73, fez um formulário solicitando o refúgio. Então eu quero dizer que, do ponto de vista formal, do ponto de vista da soberania do Estado brasileiro, decidiu-se que essa mulher, que teria problemas de natureza humanitária e de saúde, seria recebido nestas condições no país. O Clesão também tinha problema de saúde, o ministro Alexandre de Moraes não concedeu, ele morreu na prisão. Gilvan. Agora, para uma corrupta... O ministro foi questionado, Gilvan, o ministro foi questionado por Vossa Excelência, foi questionado pelo Coronel Ulisses, e foi questionado por mim, pelo Van Hatten. O ministro está utilizando o tempo para responder.
Caso o senhor não esteja satisfeito com as respostas do ministro, Vossa Excelência estará novamente, o senhor está inscrito para questionar novamente, o ministro retorna aqui após o almoço, o senhor vai ter a oportunidade de falar. Então, vou pedir aqui, pessoal, não interrompam o ministro, permitam que ele faça um raciocínio relacionado a todas as respostas. Obrigado, ministro, desculpa a interrupção. Vou dizer o seguinte, estou dando a esse nobilíssimo colegiado uma explicação técnica do que ocorreu. Extremamente técnica. Quer dizer, o Poder Executivo agiu dentro de seus poderes e se o Legislativo não concordar por alguma razão, terá certamente os instrumentos para atuar contra. O traficante búlgaro, o traficante búlgaro é uma coisa interessante. Nós temos um pedido de extradição com a Espanha, em que a audiência pública espanhola negou o pedido de extradição porque entendeu que o Eustáquio, ele estava exercendo o seu direito de livre expressão e, portanto, era um direito político e, por essa razão, não poderia ser extraditado. O governo brasileiro, através da AGU, está apresentando um recurso dentro da legislação espanhola para que este pedido da Corte Superior Brasileira seja atendida. Num outro momento, o ministro Alexandre de Moraes, julgando o caso de um traficante búlgaro que estava sendo pedido, cuja extradição estava sendo pedido pela Espanha, num primeiro momento, ele monocraticamente, isso vai para o colegiado, negou e relaxou a prisão preventiva para fins de extradição, a chamada PPE, e colocou uma tornozeleira eletrônica. Todos nós lemos dos jornais que essa decisão do Alexandre de Moraes foi revista. Essa prisão preventiva foi retomada, ele se encontra preso e à disposição da justiça espanhola. Então isso é que ocorreu. Então ele, num primeiro momento, reagiu dizendo que não teria havido reciprocidade, mas entendendo a periculosidade do búlgaro, que estava traficando 50 quilos de cocaína, só por isso revelava-se a periculosidade e o Alexandre de Moraes, em sua decisão, decidiu que ele não tinha residência fixa e, portanto, tinha que voltar à prisão. A questão muito interessante que foi formulada pelo deputado Bilinski é a questão das fraudes contra os aposentados. É uma questão dramática, gravíssima, que nós estamos atingindo aqueles mais frágeis, aquelas pessoas que estão num dos momentos mais vulneráveis de sua vida e tiveram descontados estes valores, enfim, das suas contas. Como é que a Corregedoria Geral, a CGU da União e a Polícia Federal desvendaram o sistema? Porque nós temos que saber que existem no Brasil muitas, talvez mais de 500, não sei o número correto, que são entidades que protegem os aposentados, defendem os seus direitos em juízo, quando necessário. Eles os auxiliam quando procuram um seguro médico ou um auxílio médico qualquer, quando dão descontos em compras, enfim, de determinadas lojas, determinados comércios, quando permitem que eles também, por meio de descontos, possam frequentar academias. Então, grande parte destas foram criadas em todo o Brasil com esse intuito de proteger o aposentado que é aposentado. Agora nós precisamos separar o joio do trigo. Para a manutenção de algumas destas entidades, nós não podemos colocar todas no mesmo caldeirão, dizendo que são todos corruptos, os dirigentes são corruptos. Existem algumas sérias, existem algumas, elas para sobreviverem, pegaram o beneplácito dos aposentados que participavam como membros, como sócios dessas associações, para que essas associações pudessem ter o caixa para manter esses benefícios. A CGU descobriu que esses descontos estavam aumentando exponencialmente, acima daquilo que era considerado normal. Então, quando chegou um determinado momento, a CGU acionou a Polícia Federal porque imaginou que num volume dessa natureza poderia estar envolvido um crime de alto nível contra os aposentados. A Polícia Federal está atuando, ela fez mais de 300 buscas e apreensões contra os dirigentes, contra aqueles que se apossaram dos direitos, do dinheiro dos aposentados. É um crime, repito, hediondo, vai ser esclarecido até o final e nós vamos buscar a prisão daqueles que lesaram os mais fragilizados em nosso país. Este é um compromisso do governo Lula, é um compromisso da Polícia Federal, é um compromisso do Poder Judiciário. Quanto à questão
de algumas bancas de advocacia, no ano passado, terem atuado dentro da lei, imagino, dentro do Estatuto da Ordem dos Advogados, dentro do Código de Ética dos Advogados, com contratos que são públicos ou podem ser públicos, que respondem perante a Receita Federal, que recolhem regularmente seus impostos a partir dos honorários que recebem. Eu penso que isso é uma atividade legal, nós não podemos criminalizar, em primeiro lugar, a atividade dos advogados, até porque o advogado não pode ser, não pode ser confundido com o seu cliente. Porque senão um advogado que defende um bandido, um criminoso também é bandido. Ou uma empresa, ou uma entidade que tenha dificuldades, ele está conivente com a dificuldade. Mas eu tenho certeza, e nós no nosso ministério seremos intransigentes, que todos os malfeitos, sem exceção, serão descobertos, custe o que custar. Com relação às manifestações contra a anistia, nós mais uma vez ingressamos no terreno político. Vossas Excelências são políticos, têm opiniões sobre o que ocorreu no 8 de janeiro, existe outra parte da sociedade que tem outra opinião, não é verdade? Vossas Excelências têm opinião sobre a corrupção, sobre, enfim, as atividades governamentais, inclusive sobre o sucesso das políticas públicas que são levadas a efeito. Isso é absolutamente natural no Estado democrático de direito. Cada um tem sua opinião. Agora, eu posso assegurar aos senhores que não há nenhum mal feito. Se houve uma manifestação do doutor Andrei Rodrigues, que é o delegado-geral da Polícia Federal, manifestando-se em tese contra a anistia, eu penso que ele, como servidor público, e à luz daquilo que ele tem conhecimento, no que diz respeito aos supostos atentados contra o Estado democrático de direito, ele tem, como cidadão e como agente público, não só o dever, como o direito de se manifestar, assim como eventualmente alguém do Supremo Tribunal Federal. Isso é próprio da democracia, essa questão está nas mãos do Congresso Nacional e tem constitucionalmente os poderes para decidir sobre essa questão. É uma discussão nacional muito acirrada, existem posições antagônicas de lado a lado, cada um tem a sua visão e, claro, os dois poderes agora, pelo que nós temos sabido, tanto o Poder Judiciário quanto o Poder Legislativo estão discutindo várias hipóteses, há uma anistia geral, eventualmente até uma redução de pena, mas isso faz parte do diálogo entre as instituições. Eu faço um apelo aos senhores que sejam lúcidos, os senhores são representantes dos cidadãos brasileiros e eu, como cidadão que votei em vários membros aqui dessa casa, espero dos senhores, assim como eu espero dos membros do Poder Executivo e do Poder Judiciário, um mínimo de racionalidade. O Brasil haverá de vencer essa crise, nós voltaremos a ser um país líder mundial, tanto do ponto de vista político, social, como econômico. Muito obrigado, presidente. Sim. Vossa Excelência respondeu quase tudo. Pois não, o sigilo foi levantado. O sigilo foi levantado. Foi levantado. E por que aquele sindicato, e se o senhor tinha conhecimento que o sindicato do irmão do Lula não estava sendo investigado? Bom, essa é uma questão interessante. Eu sei que Vossa Excelência está se esforçando para responder tudo, por isso estou perguntando com respeito. Muito obrigado, deputado Van Hatten. Vossa Excelência sempre se caracteriza pela objetividade e pela lucidez. Eu o admiro por isso. O que eu li pelos jornais, eu não tenho acesso, faço questão de não ter acesso a nenhum inquérito policial. Até porque isso é dirigido pela Polícia Judiciária. Eu só sou responsável pela Polícia Administrativa. O que eu li pelos jornais é o seguinte, que há realmente um suposto comprometimento, alguns descontos ilegais por parte dessa entidade, que é uma entidade tradicional, etc. Mas que essa pessoa a qual Vossa Excelência está se referindo não participou da direção, foi eleito integrante da direção dessa entidade, mas não tomou posse. Portanto, ele, segundo os jornais, não teria participado de nenhuma ação que pudesse ter lesado os aposentados. Essa segundo informação jornais. Que eu tenho extra autos e faço questão absoluta, digo para os senhores, de não ingressar nos autos que são sigilosos. Valeu demais, galera, por acompanhar até aqui. Vocês são a força que mantém esse canal de pé, firme e sem rabo preso com ninguém. E ó, se você curte esse conteúdo sem censura, com coragem e ironia na dose certa, que tal virar membro do canal? O valor é simbólico, dá pra pagar com o troco do pão, mas faz uma baita diferença pra gente continuar batendo de frente com esse sistema podre. Bora juntos nessa missão? Clica aí em Seja Membro e vem fazer parte da resistência que incomoda os amantes do 9 dedos.